Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui no canal A Testemunha Fiel. O meu nome é Dylan e hoje quero refletir com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a seguir. E que essa reflexão edifique a sua vida. Desde já quero pedir a colaboração de vocês, que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, compartilha esse vídeo e deixe o seu comentário. Então vem comigo nessa reflexão. Irmãos, refletindo nessa passagem de Atos 3, consigo ver um cenário em que nós estamos vivendo. No contexto dessa passagem temos figuras que assemelham a muitos de nós hoje. Por exemplo, aqueles que iam e vinham nos momentos das orações no templo, em que no máximo conseguia dar para aquele coxo uma esmola. O coxo, homem desprezado, condenado, sem esperança, sem perspectiva, sem expectativa, condenado a aceitar a sua condição de aleijado por toda a sua vida. A sua condição era deplorável, considerado amaldiçoado por Deus, porque essa era a mentalidade do judeu. E quantos de nós hoje estamos na posição daqueles que entravam no templo, que vamos aos cultos, às orações e por muitas vezes não conseguimos trazer mudança nem para nós mesmos? Vemos pessoas necessitadas como esse coxo e nem ao menos conseguimos olhar em seus olhos e compartilhar um sorriso. Somos indiferentes com a dor daqueles que estão vulneráveis, precisando de apoio, de ajuda, precisando de um abraço amigo, um ouvido, uma palavra de conforto, de ânimo, de motivação. Mas o que conseguimos fazer é pensar só em nós mesmos. Não entendemos o que de fato é ser cristãos. O reino de Deus está dentro de nós e precisamos expandi-lo. O reino de Deus só será expandido quando tivermos ações que condiz com as instruções de Jesus, de amar o nosso próximo, de pararmos de sermos indiferentes com a dor alheia. Pedro e João olhou dentro dos olhos e disse: olhe para nós. Quantos de nós conseguimos fazer isso? Sentir a miséria do outro, se mover de íntima compaixão. Esse coxo é o retrato daqueles que estão condenados pelos pecados, condicionados a uma vida sem sucesso, vivendo apenas de esmolas, subjugados pela religião, pela lei, tirando o direito de entrar no templo, tirando o direito de entrar nos céus, condenados a morrer em seus pecados. Mas vemos a atitude de Pedro e João, o retrato da igreja fiel, que se compadece, que olha nos olhos, que estende, abraça, que entende, que abraça os necessitados, sem fazer acepção de pessoas, que se preocupa com a dor, com o desespero, que mostra compaixão, que não rejeita, que não condena. Meu convite para você nessa reflexão é que mudemos o nosso pensar, o nosso agir, que venhamos nos posicionar em relação àqueles que estão caídos, que busquemos a autoridade, o poder de Deus para levantar pessoas e reintegrar ao corpo de Cristo a adoração, ao louvor a Deus, tirar pessoas do anonimato, das garras do diabo, das drogas, das prostituições. Esse coxo, infelizmente, é o retrato de muitos que não estão apenas paralisados, mas estão cegos, surdos e sem entendimento algum. Estão buscando apenas recursos para essa vida, sem alcançar as promessas de Deus, sem alcançar a salvação, sem alcançar o perdão de Deus, sem alcançar a purificação. Seria muito gratificante se eu pudesse dizer que Pedro e João é de fato o retrato de muitos que se diz ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, que os nossos olhos, ao olhar pessoas, não as enxerguem como pobres coitadas, mas como alguém igual a você, igual a nós, que o alvo do amor de Deus, que é alvo do amor de Deus, e como alguém que o poder de Deus pode vir a ser manifesto. Aquele coxo era um alvo de Deus, mas não era alvo de muitos. Há muitas pessoas que já perderam suas esperanças, já entregaram os pontos, estão contentes com uma vida apenas de esmola. Mas eu te convido a ser um agente de milagres, de mudança de atmosfera. Um homem suprido por esmola jamais terá sua vida transformada, mas um homem alcançado pela bondade e o milagre de Deus jamais poderá ser o mesmo, jamais será o mesmo. Muitos crentes hoje podem dizer:
tenho prata e ouro, mas não pode dizer ao coxo, levanta e anda. Que a nossa prioridade não esteja voltada às riquezas desse mundo, aos prazeres deste mundo, mas que a nossa prioridade seja ser cheios do Espírito Santo. Estamos vivendo o tempo do fim. Precisamos parar de levar esmola para as pessoas sem Deus. Precisamos viver a realidade da palavra de Deus, de sermos representantes de um Deus que faz milagres, que restaura vidas, que liberta do cativeiro, da condenação do pecado. Precisamos de fato promover cura. O que nos pode atrapalhar é o apego a essas esmolas, nossa zona de conforto. Precisamos dar um passo à frente e experimentar o extraordinário de Deus. Precisamos sim estender as mãos para aqueles que têm necessidade de pão, mas que a nossa prioridade não seja apenas alimentar o corpo, mas alimentar a alma, trazer conforto aos corações, trazer paz de espírito, mudança de caráter, mudança de natureza. Que a nossa prioridade seja o Rei, seja para o Rei e pelo reino de Deus, que está se estabelecendo em nossa terra, que está se estabelecendo, e que venhamos ser agentes de cura, sem ouro e sem prata, pessoas focadas na salvação. Curar vidas, restaurar, salvar, reintegrar, abraçar, estender a mão, se compadecer, estar juntos, sofrer a dor um do outro, ser cheios do Espírito Santo, como Pedro e João, e preocupados com a oração, seja a nossa realidade, e não um objetivo a ser alcançado. Que busquemos hoje, que mudemos hoje, que sejamos hoje pessoas comprometidas com Deus, o Todo-Poderoso. Que a nossa realidade seja de muitos milagres para a glória do nosso Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou e trouxe esperança de salvação, de arrependimento, de uma nova vida, de uma vida abundante no seu Espírito, e que venhamos viver o propósito de Deus para as nossas vidas em todo o tempo. Espero de fato que você seja despertado, edificado e transformado por essas palavras. Seja um agente de milagres. Que Deus os abençoe. Amém.